E o texto que eu falei para você abrir hoje, lá em Mateus 25, fala a respeito disso, fala a respeito do reino de Jesus, né? Ele, inclusive, é uma parábola que Jesus conta, lá em Mateus 25, a partir do verso 1, e Jesus começa assim: o reino dos céus será, pois. Então aqui Jesus está explicando a respeito do seu reino. Ele está conversando com seus discípulos e falando das coisas vindouras. E é interessante que muitas vezes Jesus começa a explicar, os discípulos eles têm curiosidade, eles falam: Jesus, me conta mais como que vai ser lá no reino. E Jesus deixa essa parábola para nós como uma advertência. Por que é uma advertência, pastor? Porque lá no final ele fala assim: portanto, orai e vigiai. Ou seja, nós temos que estar vigilantes a respeito do reino do Senhor, né? Como eu mencionei agora há pouco, aquele texto lá de Apocalipse que fala da coroa, é interessante que ele também fala assim: guarda bem a tua coroa, para que ninguém a roube. Vamos ler disso aí também? Os irmãos acham aí? Eu acho que é Apocalipse 3. Apocalipse 3, verso 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3, 11. Então veja, aqui está dizendo, primeiro eu quero que você entenda o que é coroa, irmãos. Muitas pessoas acham que é uma coroa de verdade, né? Eu lembro que eu quando pensava assim, ainda tinha uns irmãos que falavam assim: cada pessoa que você ganhou para Jesus, você ainda ganha uma pedrinha na sua coroa, né? E eu ficava imaginando a gente desfilando com coroa na cabeça, parecia aquela imagem do Burger King, né? Todo mundo com aquela coroa na cabeça, para lá e para cá: olha quantas pedras eu tenho na minha coroa. Mas veja, a coroa não tem valor nenhum no lugar, uma coroa de ouro não tem valor nenhum onde as ruas são feitas de ouro, né? Ali não é uma coroa literal, irmãos. O que uma coroa representa? Governo. Deixa eu explicar. Se eu falar para vocês: olha, a rainha da Inglaterra perdeu a coroa, o que você vai entender? Perdeu o reinado, perdeu o reino. Então, quando aqui fala de guarda o que tens para que ninguém roube a sua coroa, não está falando de uma coroa literal: eu tenho que, já sei como eu vou fazer para não perder a coroa, eu vou amarrar um barbante nela e eu na minha cintura, ninguém vai roubar a minha coroa. Não é isso. Está falando de posições de autoridade, porque se por um lado a nossa salvação ela está resolvida, porque foi o sacrifício de Jesus, ele é perfeito, amém? Jesus falou: está consumado, já está resolvido. Deus aceitou o sacrifício de Jesus para a nossa salvação, e não há nada que vá mudar a opinião de Deus a respeito disso. As posições no reino, a nossa coroa é algo que não é definido, vai depender de nós. E aqui fala: olha, guarda o que tens, ou seja, mantenha o que você está fazendo. Você vê o apóstolo Paulo, ele se preocupava com isso. O apóstolo Paulo, ele falava assim: olha, como um atleta é disciplinado, eu também me disciplino, focado na coroa, focado na minha recompensa da soberana vocação. Porque se eu descuidar, se eu perder o foco, se eu ficar preguiçoso, se eu acabar distraído com os interesses da terra, eu vou deixar de focar naquilo que é certo e eu posso perder a minha posição no reino. Vocês estão entendendo? Por isso que fala: guarda o que você tem, ou seja, guarda o que você está fazendo, se preocupa com o seu proceder, para que ninguém tome a sua posição. Eu me lembro, irmãos, de muitas vezes em que Deus falou claramente comigo, em que foi oferecida uma posição para uma pessoa, o irmão foi desafiado a liderar uma célula, ou foi desafiado a fazer tal coisa, e ele não quis. E Deus levantou outro naquele lugar. Eu fico pensando, aquela coroa era para ser dele. Deus queria que ele, mas ele não quis. Claro, Deus não força nada, irmãos. Deus não obriga ninguém a fazer nada. E outro foi lá e tomou recebeu aquela coroa, recebeu aquele galardão de algo que era para ter sido para outra pessoa. Que veja, Deus não vai parar a obra por causa de você. Se você não responder, Deus vai levantar outro em seu lugar. Claro que Deus vai te dar uma segunda chance, mas o tempo não volta. Então, é interessante que aqui fala: guarda o que você está fazendo.
Faça com zelo as coisas de Deus, para que ninguém tome a coroa que Deus escolheu para você. Deus escolheu, Deus sempre quis o melhor para você. Deus quer te dar uma posição de autoridade no seu reino. Deus quer que você seja alguém reconhecido no seu reino. Deus quer o melhor para você, ter uma herança, mas se você não responder, se você não fizer as coisas da maneira correta, se você simplesmente ignorar as coisas que são do reino, você vai perder. E aqui mesmo em Mateus 25, não vai ser a parábola que nós vamos ler, mas a partir do verso 16, Jesus começa a contar a parábola dos talentos. E é interessante que ali fala de 3 servos que recebem talentos do seu senhor, e talentos naquela época era uma medida de ouro. Ou seja, ele recebe algo que era valioso do seu patrão. E o seu patrão, quando entrega na mão daquele servo, a expectativa dele era que aquele servo cuidasse daquilo e depois recebesse mais ainda. Foi o que aconteceu com 2 deles, que cuidaram bem daquilo que Deus havia entregue e foram recompensados depois. Mas houve um que foi negligente, que não cuidou daquilo que Deus deu, e no final Deus tira dele. Mas não porque que aquele senhor quisesse tirar dele, mas porque ele não havia feito por onde, ele não havia cuidado daquilo que o Senhor tinha entregue. Então ele simplesmente perdeu. Então é importante, irmãos, a gente estar vigilante a respeito das coisas do reino, né? Deixa eu ler logo essa parábola de Mateus 25, porque eu estou dando muita volta aqui, e eu não entrei no texto. Então lá em Mateus 25, 1 diz assim: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Amém? Bem, irmãos, como eu disse, é uma parábola que está falando a respeito do reino do Senhor. E muitas vezes as pessoas leem essa parábola aqui e acham que ela está falando a respeito de salvação. Mas Jesus é claro que ela fala a respeito do reino dos céus e não de salvação. Pastor, por que essa parábola não pode ser interpretada? Por que ela não está falando a respeito de salvação? Vou explicar para você. Primeiro, porque quando aqui fala de virgem, está falando de pureza. Então eram 10, no caso mulheres aqui, 10 noivas que não tinham pecado. Virgindade representa pureza na Bíblia. Então as 10 não tinham pecado. E mais do que isso, as 10 saíram para se encontrar com o noivo. Ou seja, as 10... E aliás, as 10 eram noivas, as 10 iriam se casar. Então isso aqui não pode ser aplicado de maneira alguma para a salvação. Porque não envolve pecado aqui nessa parábola, porque elas responderam ao chamado, porque elas estavam lá prontas para se casar. Mas aqui está falando a respeito do reino dos céus. E é interessante que havia uma diferença entre essas 10. A Bíblia fala de 5 grupos, né? E o número 5 e o número 10 na Bíblia tem um significado. O número 5 e o número 10 representam as obras. Porque o 5 fala dos 5 dedos da mão, né? O número 10 na Bíblia, as 2 mãos, né? Fala a respeito de obras, né? Quando Deus ele entrega os mandamentos, você sabe que os mandamentos eram 613. Mas quando a Bíblia se refere aos mandamentos, eles falam que eram
os 10 mandamentos, porque ali fala das obras humanas, fala daquilo que... Obrigado. Fala daquilo que era a responsabilidade humana. Então aqui... Trouxe uma conjuntivite lá de Washington. Aqui está falando da responsabilidade pessoal nossa. Nossa responsabilidade como crentes é diretamente ligada a obras. E é interessante que 5 dessas virgens, elas tinham uma diferença das outras 5. A Bíblia fala que o que diferenciou uma e outra era o óleo que elas tinham na botija, né? É interessante que todas as 10 possuíam óleo. Todas as 10 possuíam. Mas 5 delas tinham pouco óleo. Vocês perceberam isso no texto? Que aqui fala o seguinte, que... Então, no verso 7, então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Ou seja, delas também tinha óleo, mas era bem pouco óleo. Então, o que essa parábola, o que Jesus quer que a gente compreenda através desse texto aqui? Jesus está falando, você sabe, o óleo na Bíblia tem o significado de unção, tem o significado de presença do Espírito Santo, tem o significado de você ser cheio de Deus. E é interessante que todo crente que nasce de novo, todo crente que recebe ao Senhor, ele recebe uma porção de Deus dentro de si. Ele recebe o Espírito Santo em uma medida. O Espírito de Deus vem habitar dentro de nós, quando nós nascemos de novo. E a Bíblia chama isso de novo nascimento, porque o seu espírito estava mortificado. E quando o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de você, no seu espírito, o seu espírito passa a nascer de novo. Esse é o novo nascimento. A Bíblia fala que eis que tudo se fez novo. Amém, irmãos? Então todos nós recebemos uma porção do Espírito Santo. Eu tenho certeza, por exemplo, quando... porque a Bíblia fala que as coisas que são espirituais, elas não se discernem na mente, mas elas se discernem no Espírito. Então eu tenho certeza que você, quando escuta uma palavra de Deus, provavelmente eu vou contar essa história aqui, você vai testificar comigo. Algo que falou demais no seu coração e você vai e mostra para uma pessoa, para uma outra pessoa, para alguém talvez que é incrédulo, e ele não vê nada demais naquilo. Já aconteceu com você? Mas gente, olha aqui, uau! E o cara, nada demais, nada demais. Por quê? A Bíblia fala que as coisas que são espirituais, elas se discernem espiritualmente. Não tem como alguém que não tem o Espírito Santo, ele não vai ter a mesma percepção que você tem, porque é o Espírito que testifica. Jesus falou assim: as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Então a palavra de Deus, ela é Espírito. Eu sei que talvez você esteja ouvindo com a sua mente, entendendo com a sua mente, mas há uma parte oculta nessa mensagem que eu estou falando aqui, que está na verdade testificando com o seu Espírito. E é o seu Espírito que está se alimentando. Sabe, isso é extremamente importante, porque nós o tempo inteiro estamos alimentando o nosso espírito. Você sabe, isso é uma mensagem não verbal, a gente não consegue permitir entender isso com o cérebro, mas tudo que a gente faz alimenta o nosso espírito, pode ser de forma positiva ou pode ser de forma negativa. Você sabe, na Bíblia não existe neutralidade. Então, eu vou ficar assistindo TV, vou ficar assistindo novela, vou assistindo filme. Cuidado, você está alimentando o seu espírito, seja positiva ou seja negativamente. Então, tudo que você faz, se você tem o Espírito de Deus, você está alimentando o seu espírito. Então, irmãos, essa é uma medida que todos nós recebemos. Todos nós recebemos uma medida do Espírito Santo. Mas é interessante que a Bíblia fala que essa medida, ela precisa ser aumentada, ser buscada, né? A palavra que a Bíblia usa é comprar. Você vê que aqui as virgens prudentes falam para as nécias: vá comprar azeite.
Se você olha lá nas cartas, as 7 igrejas de Apocalipse, né? Deus fala através do profeta para uma das igrejas, fala: olha, você pensa que é rico, mas eu te aconselho que compres ouro, ou seja, vá buscar. Eu quero dizer que tem uma medida de Deus em que exige esforço, exige uma atividade nossa, sabe? E isso é difícil às vezes para os crentes entenderem, porque a salvação ela é de graça. A salvação não depende de nada que você faça, simplesmente você aceitar o que já foi feito por você. A salvação é um presente. Mas aí tem pessoas que elas caem num tipo de graça tão inconsequente, que eu não falo que isso é graça, eu falo que isso é desgraça. Porque ela acha que então tá tudo liberado, pode fazer tudo que eu quiser. Eu falo: filho, calma lá, alto lá. A questão de você ser salvo e você achar que está tudo bem, isso não condiz. Porque, veja, irmãos, é mais ou menos o seguinte: eu falo: olha, tudo aqui é seu, você é filho agora, eu te dei tudo. Qual que é a sua reação? É meu, vou quebrar tudo, vou tacar fogo. Ou você vai cuidar com mais zelo? Você está me entendendo? Tem pessoas que acham que a salvação é de graça, eu posso fazer o que eu quiser. É muito estranho esse tipo de novo nascimento. É muito estranho. Você sabe, porque quem descobre que é filho, ele vai querer... Inevitável, irmãos, inevitável. Eu vejo como que o meu filho de 3 anos, tudo que eu faço, ele quer me imitar. Tudo que eu faço, bom ou ruim, isso é perigoso demais. Tem que ficar me cuidando para às vezes não fazer nada errado, porque tudo que eu faço ele imita. Porque essa é a postura do filho. Agora, essas pessoas que falam: eu sou filho, mas fazem exatamente o oposto daquilo que é o pai, que tipo de filiação que é essa? Sabe? E a gente precisa entender a salvação, ela nos foi dada, mas agora nós precisamos, e aqui fala de responsabilidade. E eu quero dizer que a responsabilidade ela vem com a maturidade. Sabe, o sinal de maturidade cristã é a responsabilidade que você tem. Sabe, nós somos filhos e agora nós precisamos entender os interesses do nosso Pai, precisamos cuidar das coisas do nosso Pai, precisamos agir com responsabilidade. E aqui são 10 virgens, 10 salvos, 10 pessoas que foram compradas e foram lavadas pelo sangue, e aos olhos de quem escreve aqui, elas não têm pecado nenhum. E as 10 estão esperando o noivo, ou seja, as 10 estão esperando para passar a eternidade com Jesus. Mas há algo que diferencia elas: a porção de azeite que cada uma tinha. Em outras palavras, a intimidade que elas tinham com o Espírito Santo. O quanto de Deus elas eram cheias. O quanto elas buscaram. Aquilo que elas compraram, aquilo que elas fizeram durante a vida. A ponto de chegar, aquelas 5 que saem, e depois quando elas retornam, Jesus fala assim: em verdade eu não vos conheço. Você sabe, isso é uma palavra muito pesada, né? E eu ficava pensando assim: mas como é que Deus não conhece alguém? Deus é onisciente. Como que Deus pode dizer que não conhece alguém? Mas eu entendi que esse conhecer é o conhecer da intimidade. Eu posso falar para você assim: você conhece o nosso presidente Donald Trump? Você fala: conheço. Se você vê o Donald Trump na rua aí, você sabe identificar? Sei, eu já vi a foto dele. Sei até o jeito de falar de algumas coisas que eu já vi ele falando, de alguns discursos. Sei o jeito que ele fala, sei o jeito que ele se veste, sei o jeito, mas veja, é um conhecer distante. Eu conheço ele, mas ele não me conhece. É interessante que Jesus ele fala assim: aquele que cumpre os meus mandamentos, esse é conhecido de meu Pai. Você está me entendendo? Você conhecer a Deus te dá a salvação, mas ser conhecido de Deus te dá o reino. Quem que você é no reino de Deus? Será que você é alguém que Deus pode olhar e falar: eu
preciso de algo muito sério. Quem que eu vou escolher? Aquele servo meu. Eu conheço ele. Eu conheço o coração dele. Eu sei que eu posso contar com ele. Eu sei que eu posso confiar os tesouros do meu reino nas mãos dele. Você sabe, irmãos, isso é algo que nós precisamos construir em vida. Se você olha na parábola dos talentos, e aquele senhor entrega os seus bens em vida para aqueles servos, porque se você entender que o julgamento é quando eles morrem e vão comparecer diante do tribunal de Cristo, ele está julgando o quê? Aquilo que foi feito em vida. E o Senhor entregou os seus bens quando? Quando eles estavam em vida. Tem gente que acha que só quando eu for para o reino que o Senhor vai me dar os seus bens. Não, o Senhor te confiou hoje os seus bens. Você está me entendendo? Se você está ouvindo essa palavra, se você está plantado, se Deus te trouxe para essa igreja aqui, eu quero dizer que os bens do Senhor estão aqui. A obra, os talentos que o Senhor nos entregou, são esses aqui. Eu estava vindo no carro conversando com a Andressa nessa manhã. Falei, Andressa, nós precisamos cultivar um coração grato. Você sabe, porque a nossa tendência humana é sempre olhar para aquilo que a gente gostaria. Isso é bom, porque é importante você ter em mente o que você quer. Como eu queria uma igreja grande, como eu queria ter um grupo de louvor assim assado, como que eu queria ter estrutura. Mas você não pode deixar isso contaminar o seu coração, para o seu coração ficar ingrato com o que você tem hoje. Porque para você receber lá, você precisa ser grato hoje. Eu estava falando com ela a importância de nós cultivarmos um coração grato. Grato pela vida de cada irmão, grato pelo que Deus nos confiou. Grato pelo que Deus nos deu. Sabe, e é isso, porque essa é a nossa herança que Deus nos entregou. E se nós não formos fiéis com o pouco, o Senhor não nos vai dar mais. Então o que nós estamos fazendo hoje é o que vai determinar as nossas posições no reino, porque o Senhor já nos entregou os seus bens. Já está diante de você a sua cela, o lugar onde você está, os irmãos que caminham ao seu lugar, sabe? A obra do Senhor está diante dos seus olhos. O que você tem feito com ela? Você tem sido um espectador? Você tem apenas seguido o fluxo? Você realmente é alguém que tem sido fiel a Deus? Fiel, alguém que Deus pode contar. Não, eu preciso enviar um recurso para a minha igreja. Eu posso entregar na mão do fulano, porque eu sei que ele vai ser fiel e vai entregar lá na igreja. Ele não vai gastar consigo mesmo, ele não vai achar que é para ele. Me lembro de um testemunho de um pastor lá no Brasil. Esqueci o nome desse pastor da videira. Ele foi, se não me engano, para o Peru, e lá ele recebeu uma oferta assim que ele ficou emocionado. Isso era um valor muito alto, assim, muito alto. E ele ficou todo feliz, tal, né? Você já começou a fazer planos para usar aquele dinheiro. E você sabe, vou dizer uma coisa para você. Você sabe que a alegria de pastor é a igreja, né? Eu às vezes fico pensando, meu prazer é investir aqui e colocar coisa, até mesmo para a sua igreja. Mas interessante que a hora que ele botou a mão naquele dinheiro, o Espírito Santo falou, não é para você. Não é para você gastar, mesmo que seja na sua igreja, não é para você. Isso aqui você vai entregar para outra pessoa, para fulano. Ele recebeu no Brasil essa oferta. E ele, você sabe, né? Quando é para receber a gente nem ora, mas quando é para dar para outro a gente ora umas 10 vezes, né? É mesmo de Deus? Certeza, Deus, que não é para mim esse dinheiro. Deus falou, não, é para fulano. E aí ele foi, falou para a esposa testificou, era mesmo. Ela tinha sentido também que não era para eles aquilo. E Deus direcionou a entregar para uma outra pessoa, para um outro pastor. E quando ele entregou para esse outro pastor falou, olha, estava orando se eu devia ir para o Peru como missionário, mas eu estava muito preocupado com o meu sustento, e Deus falou que ia me dar um sinal. Eu entendi que esse era o sinal, que Deus ia me suprir, Deus ia me sustentar na obra, né? E você vê a atitude madura e fiel
daquele pastor que pegou esse dinheiro e não ficou para ele, mas obedeceu a Deus e entregou para o outro. Era o que Deus, na verdade, queria entregar para o outro, maneira do dinheiro chegar até ele e de confirmar algo no coração dele. Deixa eu perguntar, você seria seria um mensageiro confiável de Deus? Deus pode contar com você para fazer algo do tipo? Entregar algo na sua mão? Será que você iria cumprir a sua missão? Pois não é só uma questão de dinheiro, é uma questão do seu tempo. Será que você é fiel com o seu tempo? Será que Deus pode confiar você, pode esperar que você venha usar o seu tempo para as coisas do reino? Então, aqui fala disso. 5 dessas noivas eram cheias da presença, estavam envolvidas com as coisas de Deus, estavam cheias de óleo, cheias da presença do Espírito Santo. E as outras 5 não, as outras 5 simplesmente, elas tinham óleo, tinham o Espírito, mas era um nível apenas suficiente para ser salvo. Sabe, irmãos, nunca se contentem com isso. Às vezes existe uma brincadeira maligna das pessoas que falam assim: ah, pastor, eu morando numa taperinha lá na periferia do céu, eu estou feliz. Não dá nada. Mentira. Mentira do diabo que você está falando, que você acha que é sua ainda. Porque geralmente as pessoas que falam isso são pessoas que não abrem mão do seu conforto pessoal aqui nessa terra. E elas justificam isso. Elas são tão preocupadas com o seu conforto pessoal que elas relegam ao segundo plano a igreja e falam isso: ah, pastor, uma taperinha lá é suficiente para mim. Mas é mentira, porque se ela não abre mão aqui, que dirá no céu? Só que lá não vai ter mais o que fazer. Então, como diz um pastor amigo meu, olha, se você não quer trabalhar demais, trabalha bem nessa vida para você descansar na outra. Se você não quiser ficar servindo a vida inteira. Sabe, então, essa parábola, quando Jesus termina e fala assim: orai e vigiai. Ou seja, é algo que fala de responsabilidade. As 10, né? Fala, o número 10 na Bíblia fala de responsabilidade. Fala de algo que depende de nós. A maneira como nós estamos fazendo a obra de Deus. Você sabe, isso é uma palavra madura, porque tem muitas igrejas onde a maioria das pessoas acham que quem faz a obra de Deus é só o pastor, é só o missionário, é só aquele que é pago, é só aquele que tem o cargo. Mas deixa eu dizer, cada um é responsável, cada um vai dar conta de si mesmo, e você também está fazendo a obra do Senhor. O interesse, a maneira como você trata das coisas do reino, vai determinar aquilo que você vai, a sua realidade espiritual. Então, ser conhecido de Deus é você ter essa disposição, essa disponibilidade, essa renúncia pessoal para as coisas que são de Deus. Fala: Senhor, eu quero fazer a sua vontade, eu quero estar à sua disposição. Cumpra em mim o seu querer, Senhor. E fala onde que eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer, quais as renúncias que eu preciso fazer por Ti. Sabe, nós temos um apego tão grande às nossas coisas, à nossa vida, né? Domingo passado, na nossa reunião passada, eu lembrei daquele verso que fala assim: aquele que ama a sua vida, perdê-la. Mas por outro lado, aquele que odeia a sua vida, verdadeiramente achá-la, a conservará para a vida eterna. Sabe, irmãos, como que nós amamos as coisas que são tão passageiras, tão naturais. Sabe, eu sinto que o Senhor tem despertado a sua igreja, despertado as nossas vidas para as coisas que são do reino, para as coisas que realmente têm valor espiritual, para as coisas que são eternas, para as coisas que são para toda a eternidade, não apenas para esse momento. Sabe, isso fala de você ser prudente. Sabe a característica do nécio, né? A sua Bíblia está, as noivas que eram, deixa eu ver aqui, na NVI está diferente o termo que eles usam, as noivas que eram loucas, né? Mas na Almeida, que é que eu mais conheço, é nécias, né?
Mas as noivas que eram, cadê aqui? Insensatas. Você sabe a característica de quem é insensatez? De quem é insensato? É viver como se não houvesse amanhã. Qual que é a característica do pródigo? Ele gasta tudo. Ele não pensa no amanhã. E quantas vezes a gente vive de forma insensata, porque tem pessoas que vivem, não é assim que falam, tem que aproveitar bem a vida, porque a gente só tem uma. É verdade. Mas eu quero dizer que essa não é a vida que você tem. Sabe, e aproveitam loucamente essa vida. Eu gosto do termo que está lá na parábola do filho pródigo. Vivem dissolutamente. Se acaba no mundo. Faz tudo que tem direito. Essa é a característica do insensato. Ele não pensa, ele não mede as consequências. Ele não consegue pensar no futuro. Às vezes de coisas simples. Insensato, aquele que gasta todo o salário no começo, aí chega do fim do mês, está precisando de dinheiro, porque ele gastou tudo, foi insensato. Não calculou, não imaginou que ia fazer falta depois. Mas sabe, isso espiritualmente também vale. Então, você viver uma vida cristã insensata, deixa eu dizer, é você viver ignorando o amanhã. Você viver ignorando as consequências espirituais daquilo que você está fazendo. É você viver a sua vida preocupado em satisfazer só os seus prazeres, só os seus desejos, só as suas vontades. Sabe, isso não é cristianismo. Isso não é cristianismo. Porque eu sei que hoje se criou um tipo de cristianismo que é mais ou menos assim. Jesus, me ajuda a fazer o que eu quero. Fé em Deus e pé na tábua, né? Não, Jesus, eu quero tal coisa, e agora Jesus tem que me ajudar. Não é você o Deus, Ele é Deus. É Ele quem escolhe, é Ele quem estabelece as regras, não é você. Mas não é mais ou menos assim o pensamento das pessoas? Eles querem Jesus para ajudar eles a fazer aquilo que eles querem. Eu quero Jesus para eu prosperar, para eu ter dinheiro, para eu poder gastar e para eu viver a minha vida do jeito que eu quero. Isso não é cristianismo, irmãos. Sabe, cristianismo é você entender que você tem um Senhor que é soberano sobre a sua vida. É você reconhecer que você pertence a Cristo, que você é um servo. Sabe, mais do que isso é você perguntar para Ele: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Aonde o Senhor quer que eu vá? De que forma que é para eu te servir? Sabe, algumas coisas são muito simples, né, que nós já entendemos. Que o projeto de Deus é a igreja. Sabemos que o serviço é por meio do corpo, mas dentro do corpo, você pode ouvir de Deus como que Ele quer que você serve mais, como que você investe o seu tempo, como que você passa a sua vida, o tempo, você pensa nas coisas do reino ou não? Sabe, eu não sei se porque é coisa de pastor, mas eu parece que fico o tempo inteiro pensando na igreja. Deve ser porque eu sou pastor, né? O tempo inteiro eu estava lá em Washington agora, passamos assim, tinha um salão lindo assim para alugar. Eu falei, nossa, podia ser uma igreja aqui. Onde o que eu olho, eu vejo igreja. Vejo não sei o que, olha lá que legal, podia botar esse lustre aqui na igreja e tal. Sabe, é assim que é a sua cabeça. Você fica pensando como agradar o seu Senhor. Que tipo de noiva você é? Uma noiva que está preocupada em satisfazer o noivo? Uma noiva que está interessada em agradar o seu noivo? Ou você está simplesmente vivendo sua vida de forma dissoluta? Sabe, nós precisamos buscar isso. Orar e vigiar. Orar e vigiar, irmãos. Sabe, esse é o papel da igreja do Senhor. Sabe, viver de forma prudente, lembrando que nós somos comprados, que nós temos uma missão. Sabe, na parábola seguinte, né, dos talentos, o servo que é reprovado, é interessante que ele recebe o dom do seu Senhor, mas ele simplesmente ignora, ele não pergunta o que aquele Senhor esperava que ele fizesse. Sabe, e Jesus deixa essa advertência para nós.
Sabe, vigie. Considere as coisas do reino. Não viva de forma imprudente. Sabe, e o que representa então, no final dessa parábola, a Bíblia fala que no momento em que o noivo chega, existem 5 das noivas, as noivas que são cheias do azeite, elas entram para as bodas, elas entram para a festa, e a porta se fecha, e 5 ficam de fora, e aí você fala, aí pastor, está vendo, elas perderam a salvação. Não está dizendo isso. Lembra que Jesus falou que essa parábola é a respeito do reino, né? O reino dos céus. Ele está dizendo o seguinte, que aqueles que viveram a sua própria vida, que não consideraram, que não cuidaram, eles não farão parte do reino, ou seja, não vão gozar das coisas que são do reino, não vão participar ativamente do governo do Senhor Jesus. Mas como nós lemos também na advertência que o apóstolo Paulo faz em Coríntios, são pessoas que vão também ser recompensadas de forma negativa. Sabe, então, é o momento de nós como igreja pensarmos aquilo que nós temos feito com a nossa vida. Que nós pensarmos as nossas decisões, de nós pensarmos quais são os nossos valores, o que é importante para nós. Sabe, é momento disso, de nós pararmos para pensar a respeito das coisas do reino, pensarmos na vontade do nosso Senhor, entendermos que nós temos bens que o Senhor nos confiou e que nós possamos cuidar bem deles. Amém, queridos? Fique de pé, vamos orar ao Senhor.